Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma live, O Poder do Livro, nossa 12ª live, nosso 12º encontro para falar como que você se empodera com o livro. E olha a pergunta para a live de hoje. Qual é o livro mais importante da tua vida? Vou repetir. Qual é o livro mais importante da tua vida? Você já se fez essa pergunta? Quando eu fiz a pergunta agora, o que te veio em mente? Qual livro? Ou talvez, quais livros te vêm em mente quando você pensa qual que é o mais importante da tua vida? Ou seja, desde que você começou a ler até hoje, qual que é o livro que mais te pega? Que mais te motiva a ler de novo, ou que te deixou uma marca importante. Vamos entender por que nesta live do Poder do Livro eu quero falar contigo sobre isso. Veja, se fosse um livro que não te deixou nenhum interesse, nenhuma marca, nenhuma lembrança, não é um livro poderoso. Tá? Eu quero ajudar a construir hoje com vocês aqui a ideia do que torna um livro relevante para alguém. Então, eu vou usar você mesmo como exemplo. Eu vou fazer você pensar no livro mais importante da tua vida e você vai entender, no passo a passo que eu vou trazer aqui hoje, por que esse livro é importante. E o que, na verdade, o faz importante para você. Vamos lá. Quando você se faz a pergunta, qual é o livro mais importante da sua vida? Qual o livro que te vem em mente? Deixa aqui nos comentários para mim, assim, ó, Ivânio, o livro mais importante da minha vida é... Para mim saber. Pode ser um livro de romance, pode ter sido um livro de história fantástica, pode ser um livro científico, pode ter sido um texto que você leu na faculdade. Então, só para dar exemplo, você pode ir desde O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, até O Capital, do Marx. Porque são livros distintos, mas os dois são livros. Pode ser um romance, como O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Pode ser um livro mais atual, mais fantasioso, como Harry Potter. Pode ser qualquer um. O que eu estou perguntando é, qual é o livro mais importante da tua vida? É aquele que te deixou uma marca de você dizer, olha, quando eu penso num livro, eu penso nele. Vou dar um exemplo a partir de mim. Um dos livros que eu mais gostei é O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Eu gosto muito também da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Veja, são dois livros que eu tenho muito apreço, mas que são de dinâmicas completamente diferentes. Então, qual foi a tua resposta? Digita, eu quero que você digite aqui embaixo dos comentários. Olha, Ivânio, o livro mais importante na minha vida é... E coloca o nome do livro e o nome do autor ou da autora. Que aí eu vou ter uma panorâmica do que vocês estão entendendo por livro que está deixando mais marca em vocês. Isso é muito legal para mim saber também, tá? Segunda questão, que a gente vai entendendo aqui por que esse livro é importante. Qual era a história desse livro, né? Ou, se ele não é um livro de história, qual que é a temática central? Qual que é o tema do livro? Por exemplo, Pedagogia do Oprimido. A ideia de um novo modelo pedagógico que o Freire traz. O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry é a história e a moral que ela traz, né? Os ensinamentos que ele traz para o relacionamento cotidiano, para a nossa vida, para as nossas amizades. O Capital, do Marx, que eu citei, é um livro para quem quer entender de economia, de teoria social, né? Então, é um livro científico para quem quer transitar na carreira acadêmica, por exemplo, é um livro fundamental que seja lido, e não interessa se você é marxista ou se você não é, tem que ler, como tem que ler A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Então, qual que é a história? Por que estou perguntando isso? Porque a história é o fio da meada que te conectou a esse livro.
Se esse livro não tivesse uma boa história, talvez você tivesse abandonado ele logo nas primeiras páginas. Eu lembro quando eu li O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. A história me fisgou. Eu queria saber o que tinha na outra página, na outra página, na outra página. Eu estou lendo, por exemplo, a coleção O Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Um livro por ano, são 9 livros. Eu estou no livro número 4. Faz 4 anos que eu estou lendo. Um livro por ano. Tem uma história extraordinária que me fisga, que me pega, que me segura, que faz com que eu não abandone a coleção. Se você não conheceu, eu recomendo que conheça, mas cuidado, você pode querer fazer como eu, ler todos, e eu comprei todos, a coleção inteira, tem 9 livros, e agora tem mais 3. Eu já tenho também os 3. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto de ler, né? Livro é para quem gosta de ler e para quem precisa ler, né? Porque dependendo do tipo do livro, você precisa ler. E outras coisas a gente lê porque a gente gosta, né? São 2 movimentos na direção dos livros. Os livros que eu gosto, eu leio por prazer. Quando eu leio a Operação Cavalo de Troia, que estou dando exemplo aqui, né, a partir de mim, eu leio por prazer. Eu leio à noite, antes de dormir, eu leio no final de semana, quando eu não tenho nada para fazer. Leio por prazer. Eu não tenho necessidade do que tem lá dentro, mas me satisfaz, né? Agora, quando eu vou ler o Capital, a Pedagogia do Oprimido, muitas vezes eu leio eles porque eu preciso, para as minhas pesquisas, para os meus escritos, para fazer um artigo. Mesmo às vezes não querendo ler, eu preciso ler. Tem que buscar um excerto, tem que buscar uma citação, tem que conectar com a teoria que o livro traz. Então são os 2 movimentos possíveis. Quando eu pergunto qual é o tema central, qual é a história, eu quero dizer para vocês que foi esse tema central, foi essa história dentro desse livro que segurou você para ler do início ao fim. Eu já vou fazer uma inversão aqui, falar sobre o seu livro, a sua publicação. Você vai perceber que isso é fundamental, que tenha uma história, que tenha um tema central e que você fixe nele. Tá? Segunda ou terceira coisa aqui, né? O que esse livro, esse que é o mais importante da tua vida, te causou? O que eu quero dizer com isso? Que mudança que ele gerou em você? Né? Causa e efeito. O que ele causa que gera um efeito em você? Que mudança, que transformação aconteceu na sua vida, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, no seu jeito de ver o mundo que esse livro causou? Sim, porque se ele é o livro mais importante da sua vida, é porque ele causou alguma coisa em você, né? Ele gerou uma mudança de ideia, de jeito, né, em você. Qual foi essa mudança? Essa é uma pergunta muito importante, porque esse é um dos poderes do livro, de através dos ensinamentos que ele traz, das mensagens que ele transmite, dele mudar as pessoas. Nos mudar. Eu lembro quando eu li a Pedagogia do Oprimido, o meu jeito de ver a educação, de pensar a educação e de ser enquanto educador foi completamente transformado. Completamente transformado. Eu sintonizei com a perspectiva pedagógica. Falei, olha, esse quadro dele aqui atrás não é por acaso. Né? É um jeito de trazer ele presente, de fazer ele presente. Só para vocês terem uma ideia como que um livro impacta no cenário da nossa vida, aqui do meu espaço de trabalho, por exemplo. Então, pensa com você aí. Qual foi a transformação, a mudança que o livro mais importante da tua vida te causou? Outra coisa importantíssima que você tem que pensar sobre o livro, para você compreender o poder do livro. Tá? Nós estamos aqui, vocês estão notando? Nós estamos dissecando o que é o poder do livro. Tá? O que esse livro fez você sentir?
Que sentimentos ele aflora em você, ou aflorou em você? Que sensações você teve, talvez pela primeira vez, talvez profundamente aquecidas, afloradas com a leitura desse livro? Que sentimentos foram esses? Que sensações um livro tem poder de estimular nas pessoas? Não é bárbaro isso? Você não chorou já lendo o livro? Você não se emocionou já lendo o livro? Você não deu gargalhadas? Você não se impressionou com a inteligência do autor, da autora? Você já não ficou profundamente instigado quando um problema não se resolve e ele consegue, o autor, ir jogando para as próximas páginas pontes, ganchos que o autor vai deixando, que vai deixando você pirado numa leitura, num livro? Então, esses são os sentimentos, as sensações que o autor, a autora quer propositalmente provocar em você com a leitura. Porque é isso que vai deixando você presente no livro, continuando a leitura. Então pensa com você aí, quais foram os sentimentos e sensações que esse livro mais importante da tua vida causou em você, tá? Isso é muito legal pensar, porque você vai precisar entender isso na hora que você vai fazer o teu livro. E agora, muito importante também o que esse livro fez você fazer? Ou seja, quais as atitudes que esse livro gerou em você? Veja, o livro pode estimular você a fazer alguma coisa. Isso mesmo. Você termina a leitura ou o trecho da leitura e o leitor pode dizer, por exemplo, assim: agora anote numa folha de papel os teus 3 maiores sonhos e cole na parede. E você, ao final da leitura, está motivado suficientemente pela leitura, pela compreensão da visão de mundo que esse autor, essa autora está trazendo para você, e você ir lá escrever os teus maiores sonhos e colocar na parede, para te inspirar, para te lembrar, para te motivar. Por exemplo, se é um livro de autoconhecimento, de autoajuda. Outra coisa, um livro, quando você está lendo, que é um livro, por exemplo, amoroso, um livro que estimula as boas relações, por exemplo, O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, você mudar a tua forma de tratar os teus amigos. Tratar eles com mais apreço, com mais cuidado, com mais gentileza. Por quê? Porque o livro estimula a isso. Quando ele diz, você é eternamente responsável pelo que cativas, quem entende essa frase dentro do livro do Saint-Exupéry é estimulado. Eu não estou dizendo que você é obrigado pela leitura que você faz a ter uma atitude diferente, mas você é estimulado pelo autor, porque é isso que ele quer. Ele quer gerar consciência de que nós somos seres de relação. E que essas relações são com outras pessoas, tão sensíveis e sentimentais como nós. E que nós, obviamente, não gostaríamos de ser abandonados pelos nossos amigos e amigas, pelas pessoas queridas que nós temos, pelos parentes, pai, mãe, irmão. E isso estimula que a gente, a partir dessa leitura, dessa frase que eu estou dando exemplo, cuide melhor, cuidemos melhor dos nossos amigos e amigas, das pessoas queridas que nós temos. Veja, eu não sei se você já se deu conta, se eu estou chovendo molhado, está tudo bem. Mas, se você já se deu conta disso, um livro nos estimula a agir diferente. Um livro implanta em nós sementes novas, que ao florescerem, ao frutificarem, nos transformam. E eu espero que para melhor. E livro ruim também planta semente ruim. Veja o poder do livro.
É disso que eu estou falando com vocês quando eu digo se empoderem a partir de um livro. Você pode contar sua história, você pode empoderar as pessoas, você pode transformar as pessoas, mudar a vida delas, fazer elas experimentarem coisas que elas nunca experimentaram, sentimentos, sensações, novas relações, fazer com que elas avancem, mesmo sem nunca ter tido contato visual, físico com você. Porque um livro, ele é um poderoso catalisador, transmissor de mensagens. Show, né? Deixa eu perguntar para você outra coisa. Depois que você terminou de ler, você teve vontade de acessar o autor, a autora, conversar com ele, conversar com ela, desde sobre o livro, sobre o tema do livro, ou como se fosse uma pessoa que você já conhece por ter lido o livro. Você já teve essa vontade de acessar? Você tem como acessar? Você já pensou isso? Já tentou localizar esse autor nas redes sociais, localizar o telefone, o contato, um e-mail e trocar mensagem com esse autor? Muitos autores deixam nos livros o seu e-mail, o seu telefone, um site, um blog, para continuar se relacionando com seus leitores e leitoras, com a sua audiência. Se você está estimulada a isso, faça isso. Sabe? Olha, o teu livro me fez pensar sobre isso, o teu livro me impactou nesse sentido. Compartilhe com um autor que você agora gosta, que você aprecia essas tuas reflexões, essas tuas impressões sobre a obra dele. Eu tenho para mim, como autor, e quando eu recebo feedbacks da minha audiência, dos leitores e leitoras que leem os meus livros, eu gosto muito. Por quê? Primeiro, porque normalmente são expressões de carinho e isso nos motiva muito a continuar escrevendo. Segundo, porque acabam apontando acertos nossos para a gente continuar escrevendo mais sobre aquilo, elaborando mais e contribuindo ainda mais com as pessoas naquilo que é bom para elas. E, eventualmente, alguma crítica também, para que a gente possa se corrigir, elaborar melhor um tema que não está bem claro, elaborar melhor um assunto que as pessoas estão pedindo mais e que às vezes a gente deu só uma passada rápida na nossa obra. Então, o contato do leitor com o escritor é muito importante para ambos. Para ambos. Eu me correspondo brevemente com um ou outro autor que eu leio e cada vez que eu troco um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, sabe, uma mensagem no Facebook, no Instagram, hoje nas redes sociais isso é mais fácil, né? Cada vez que isso acontece e eu recebo o retorno das mensagens que eu mando, para mim é extremamente gratificante, sabe? O retorno, o ouvir a palavra dessa pessoa que eu aprecio, sabe? Acredito que você deva fazer isso também, ok? E uma pergunta também que pode ser pensada aqui agora, se você acabou, sim ou não, lendo outros livros deste mesmo autor, dessa mesma autora, né? E se você fez isso, por que você fez isso? Foi para dar continuidade à leitura, porque era uma sequência? Se não é uma sequência, você leu outro para quê? Para saber se era a mesma pegada, porque você queria sentir de novo o que você sentiu, porque você queria dar mais um passo na tua carreira. Como foi isso? Né? Veja que, às vezes, a gente acaba descobrindo livros dos nossos autores agora preferidos, por terem nos tocado através de uma obra, que nós nem tínhamos no radar. E que são excelentes. Excelentes. Eu me lembro quando eu li, tanto Paulo Freire aconteceu isso, quanto com o JJ Benítez, só para manter as duas pegadas, né? A mais ficcional e mais instrumental. Eu, quando li Pedagogia do Oprimido, que foi o primeiro livro do Freire que eu li, eu devorei os outros livros do Freire. Hoje tem uma coleção de livros freirianos, porque fui lendo várias obras do Freire depois. Tanto é que hoje publico muito nessa área. Quando eu li o primeiro Cavalo de Troia, do JJ Benítez, e era nítido ao final do livro que ia haver uma sequência,
Eu tinha visto, inclusive, na biblioteca, até o 4, 5, na época, quando eu conheci o Cavalo de Troia, né? Eu vi que tinha mais livros, já disse, vou começar pelo primeiro para ver se é bom. Por óbvio que uma sequência de livros você deve começar pelo primeiro. E fui lendo outros livros e descobri que o Benítez tem vários livros, muito mais do que os 9, 10, 11 livros que ele tem hoje da Operação Cavalo de Troia. Tem 20, 30, 40 livros publicados. Não sei se eu vou dar conta de ler tudo na minha vida, mas tenho um interesse. Tenho no radar outras coisas para ler dele. Por quê? Porque é um autor que me seduziu. É um autor que me conquistou. Né? Eu tenho já um respeito pelo seu estilo, pela sua escrita. Eu sei já, por ler vários livros dele, que ele escreve bem. Né? Então, é óbvio que eu vou sempre acompanhar seus próximos lançamentos. Então, você também, né, com o teu autor preferido, talvez você comece a acompanhar a caminhada desse autor, a maturação dele, eventualmente alguma queda na qualidade, né? Então, veja, você vai se aproximando, né? E você comprou os livros? Última pergunta. Você adquiriu os livros que você gostou? Esse livro mais importante da sua vida tá na tua prateleira? Aqui atrás de mim tem vários livros muito importantes, né? Esses de baixo aqui são os que eu estou usando para o doutorado, mais essa fileira de cima e essa. Né? O resto são outros temas, outros textos já lidos para outras coisas. Alguns livros que a gente compra e não lê. Vocês têm isso também? Eu sou campeão nisso. Mas está ali à disposição para eventualmente a gente pesquisar, buscar, quando tiver uma folga, ler, né? Livro tem várias funções na nossa vida, né? Uma delas é a gente ter o prazer de colecioná-los. Eu não sei se vocês têm isso, eu tenho. Eu coleciono alguns autores e autoras, algumas coleções, porque tenho apreço pelos autores, porque sei que quando eu pegar essas obras, eu vou ter qualidade nas mãos, sabe? Então é muito importante. Eu sempre compro os livros que eu gosto, sabe? De ler, de saber que são importantes para pesquisas futuras, acabo sempre adquirindo, tá? Muito bem, olha só. Chegamos à metade da nossa live. Agora eu vou virar o jogo para você que está me acompanhando nessas lives, porque está entendendo que o poder do livro é um processo de construção e que só tem o poder do livro na sua vida, na sua carreira, quem publica um livro. Por óbvio, né? O livro não vai te dar poder se você não tem livro. Se você não publicou o seu livro ainda, o livro dos outros, esses são os meus, alguns deles, ó. Esses livros empoderam a mim. E eventualmente a quem escreveu junto comigo. Ele não vai empoderar você se você comprar um deles. Eu vou compartilhar os conhecimentos, você vai evoluir, vai fazer isso que eu falei aqui, vai se encaixar numa história, provocar sentimentos, atitudes, transformações. Mas você vai se remeter sempre a mim se você ler um livro como esse. Você não vai poder dizer, olha, o livro Primeiras Palavras em Paulo Freire, só porque eu comprei agora ele é meu. E esse é o poder do livro para mim. Não funciona assim. Você já sabe disso, né? O que você tem que entender? Eu vou virar o jogo agora para você, fazendo perguntas para você. A primeira pergunta que eu fiz antes sobre o livro mais importante da sua vida é qual que era a história, o tema central desse livro. A pergunta para você é, qual é a sua história? A sua história deve estar presente no seu livro, na sua obra, na sua publicação. E eu não estou dizendo para você escrever uma biografia. Eu estou dizendo para você contar a tua história. O que é a tua história? É de onde você veio, o teu lugar, as tuas coisas, o que você sabe, o que você aprendeu, o que você tem para compartilhar, as dificuldades da tua caminhada, as conquistas da tua jornada. Essa é a tua história. Isso você vai apresentar no teu livro, na tua introdução, na tua apresentação. Por quê? Porque as pessoas se conectam a pessoas. Elas não se conectam ao livro.
se conectam às pessoas que escreveram esse livro e depois, então, elas vão para o livro. Repare que sempre, 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 nos livros que você pegar nas livrarias, ou tem uma orelha com a mini biografia, ou tem a contracapa do livro com uma biografia do autor. Para quê? Para a pessoa que pegar esse livro perceber que quem escreveu aquilo foi uma outra pessoa como ela. A tua história tem que fazer parte da tua obra. As pessoas vão se identificar com a tua trajetória de vida, com a tua trajetória profissional, a depender do tipo de livro que você escreve, com qual objetivo, tá? Então, não subestime a tua história, tá? Eu sempre digo, eu sou filho de um pedreiro e de uma costureira. Mas a minha trajetória se inicia no pedreiro e na costureira. Eu não sou nem pedreiro, nem costureira, e não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, são profissões que eu tenho muito orgulho de ter na minha trajetória. Mas hoje eu avancei para outros espaços e outros lugares com os quais eu sonhei, porque o meu sonho pessoal não era ser pedreiro e ser costureira, né? Eu tinha outros sonhos, outras perspectivas de vida, que vieram a mim graças às relações que a gente tem, às leituras que eu fiz. E hoje eu conquistei aquilo que eu sonhei graças às publicações que eu fiz também. Então, veja, agora você sabendo disso, você pode pensar assim, olha, mesmo se eu for filho de um pai e uma mãe, de profissão simples, ou menos valorizada socialmente, você pode entender como você quiser isso, eu posso chegar em outro lugar. Porque o Ivânio também já fez esse percurso. Então, cria uma identidade entre eu, entre a minha história e você e a tua história, ou a tua futura história que você quer desenhar. Então, traga presente na sua publicação, no seu livro, a tua trajetória. Pode ser uma mini biografia, uma contracapa, ou na apresentação do teu livro, na introdução dele, você elaborar mais sobre sua trajetória de vida, tá bem? Isso é importante. As pessoas vão se conectar a você através da tua obra, tá? E vão ler a tua obra porque se conectaram a você. É um processo, tá? Agora uma pergunta importante. Qual é a sua mudança para os outros, a tua oferta de transformação? O que você pode ajudar os outros a serem melhores ao terminar de ler o teu livro? Que mudança você propõe a partir daquilo que você quer contar no teu livro, a partir daquilo que você quer ensinar no seu livro? Vou dar um exemplo. Neste livro aqui, ó, Primeiras Palavras de Paulo Freire. O objetivo dele é que educadores e educadoras, ao lerem os 52 conceitos freirianos, comentados por mim e pelo Ivo aqui, fazerem as anotações que a gente sugere dentro do livro, eles cheguem ao final de um ano mais próximos da pedagogia freiriana, mais aptos e aptas a serem educadores e educadoras transformadores e transformadoras. Tem um objetivo claro esse livro. Esse livro não é um livro para leitura somente. Ele é um livro que quer ajudar educadores e educadoras a se aproximarem definitivamente de Paulo Freire. É isso que a gente quer com esse livro aqui. Que as pessoas se aproximem definitivamente de Paulo Freire. Se sintam chamadas à pedagogia do oprimido. O que você quer? O que você quer com o seu livro? Que transformação você deseja implantar na vida das pessoas? Olha o nível de compromisso e responsabilidade que nós temos ao escrever. Porque se a resposta for, eu não tenho nada para dizer, não tenho nada para ensinar, nem escreva. Não adianta escrever. Escrever para atingir página de papel? Não. Um livro, ele tem poder para o bem ou para a inutilidade. Qual que é a tua escolha?
É óbvio que eu espero, sinceramente, que você escolha escrever um livro para o bem. E não um livro inútil. Um livro que não transforma em nada, que não ajuda as pessoas. Gente, por que vocês acham que livros de autoajuda são best-sellers internacionais? E eu respeito toda e qualquer crítica que se faça esse tipo de livro. Mas quem ler esses livros, e eu já li vários, posso falar com tranquilidade, os livros mais conhecidos mundialmente ajudam as pessoas em alguma coisa. Porque senão eles não seriam lidos. Senão a crítica ele é inútil, ele não serve para nada. Quem diz isso sobre os livros de autoajuda, talvez seja uma pessoa já resolvida, que já teve um contato com outra pessoa que lhe ajudou. Mas quem não tem acesso a esse tipo de ajuda fisicamente, pode, através dos livros, ser ajudado, ser transformado. Por que você acha que livros como a série do Harry Potter vendem tanto? Nem vamos considerar muito, mas é um elemento importante o marketing, obviamente. Porque eles têm uma história extraordinária. Porque se eles não tivessem uma história extraordinária, cativante, que fizesse com que jovens, adolescentes e adultos quisessem saborear cada uma das páginas, todo o marketing seria inútil após o primeiro livro, que venderia muito por causa do marketing. Mas os outros, pela inutilidade, seriam lesados. Acredita em mim, marketing vende o primeiro livro do autor. O resto é por conta do autor. Ele tem que escrever bem, ele tem que ter uma história cativante, ele tem que oferecer algo para essa audiência, para esses leitores e leitoras. Agora, você não precisa também ficar pensando assim, mas eu não tenho nada extraordinário para oferecer. Não precisa ser extraordinário, precisa ser bom. Se for ótimo, melhor ainda. Eu não sei qual é o efeito de fato que este livro causa nas pessoas. Nós já vendemos bastante dele, demos muito, mais de 6 mil downloads tiveram só em setembro do ano passado, no dia do aniversário do Freire. Mas o que importa é a nossa intenção enquanto autores. Ivo e eu, quando escrevemos, estamos muito bem intencionados em contribuir, em ajudar as pessoas a serem melhores educadores e educadoras, mais críticos, mais conscientes, mais transformadores. Tá? A terceira pergunta que eu fiz sobre o livro mais importante da sua vida foi: que sentimentos e sensações esse livro causou? Pensa junto comigo. Se você está pensando em publicar alguma coisa, quais os sentimentos e sensações você pretende gerar nos teus leitores e leitoras? É um sentimento de eu posso? É um sentimento de preciso saber mais? É um sentimento de gratidão? É um sentimento de amor ao próximo? É um sentimento de preciso pesquisar mais? Estou fazendo certo? Estou no caminho certo? Qual é o sentimento que você quer causar? É de amor? É de esperança? Você quer fazer chorar ou você quer fazer rir? Você quer fazer pensar? Você quer que as pessoas se sintam capazes? Que sentimento, que sensação você quer causar? Vou continuar no exemplo aqui das primeiras palavras de Paulo Freire. Quando eu estou dizendo que a transformação que eu quero é que eles sejam melhores educadores e educadoras, mais transformadores e transformadoras, que essa é a minha concepção de educador melhor, eu quero gerar uma sensação ao final da leitura ou durante a leitura de que a leitura é um instrumento de aprendizagem e eles estão aprendendo comigo. Quero que eles sintam, eu aprendi mais hoje. Eu sei mais do que eu sei ontem. Eu sei mais do que antes de ler esse trecho do livro ou ler o livro todo. É uma sensação de realização, de completude, de plenitude, de capacidade de fazer. Essa é a sensação, esse é o sentimento que eu quero, como autor, causar
nos meus leitores e nas minhas leitoras, que são professores e professoras. Tá? Agora, não vamos parar aqui na sensação, no sentimento, porque isso é uma coisa muito individual, ok? E é bom, e tá tudo bem. Mas tem uma outra pergunta. Que atitudes você espera de seus leitores e leitoras? Ou seja, o que você gostaria que eles fizessem depois de terminar de ler o teu livro? Ou durante a leitura do teu livro? Só para você ter uma ideia. Neste livro aqui, nós temos 2 elementos. Aliás, é um elemento composto por várias partes, tá? Ele tem, durante a leitura, a pausa pedagógica. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Pausa pedagógica, tá? A pausa pedagógica é uma parada, vejam que tem linhas para as pessoas escreverem aqui. O que elas aprenderam até aquele momento. Então, a nossa sugestão é que a pessoa pegue um lápis, pegue uma caneta e anote no próprio livro, a próprio punho, as suas aprendizagens, ideias, dúvidas. Está bem escritinho aqui, que o texto proporcionou até o momento da pausa pedagógica. Então, é uma atitude que eu quero que as pessoas tomem, que elas anotem, que elas registrem o que está se passando pela cabeça até metade da leitura. Depois, nós sugerimos, olha só aqui, ó, a síntese, deixa eu ver se dá bem para vocês verem aqui, a síntese do conceito. Uma palavra, uma frase, um parágrafo. É mais um espaço de anotação. Então, veja, os elementos que estão presentes aqui no livro estão provocando os nossos leitores e leitoras a sínteses. Uma palavra sobre o tema, uma frase sobre o tema, um parágrafo sobre o tema. E para fechar, se a pessoa não é boa de escrita, olha aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. A imagem pedagógica. Tá? Se faltam palavras para a pessoa sintetizar e anotar, ela pode desenhar. Tem uma folha do livro para isso, em branco. Tá? Para que a pessoa registre numa imagem pedagógica aquilo que ela aprendeu até ali. E para os 52 conceitos é assim nesse livro. Tá? Então, essa é a atitude. Nós queremos que as pessoas registrem as suas reflexões, registrem as suas aprendizagens. Para não ficar uma aprendizagem momentânea que depois me foge, me escapa. O que eu pensei mesmo no conceito 40? O que eu pensei mesmo no conceito 12? São 52 conceitos. Por nós entendermos que é uma leitura extensa, tem paradas, pausas pedagógicas, tem síntese de cada um dos conceitos e uma imagem pedagógica para cada conceito. Então, essa é uma atitude que nós esperamos da nossa audiência. Se elas vão fazer ou não, é outra prosa. É outra prosa. Tá? Mas nós queremos isso, então nós estamos estimulando. Depende de nós, autores, autoras, que as pessoas façam. Nós precisamos ser convincentes o suficiente para que elas executem o que nós estamos pedindo. Temos que demonstrar o que a pessoa ganha com isso, o que a pessoa avança fazendo esta ação que nós estamos pedindo para ela fazer. Tá? Então, não peça para as pessoas plantar bananeira, se não precisa plantar bananeira, para desenhar um quadro, se não precisa desenhar um quadro, para elas gravarem alguma coisa, se não precisa gravar alguma coisa. Peça algo que seja relevante para elas, que elas terminem a tarefa e digam, opa, valeu a pena ter feito isso, ter tomado esta atitude, né? Ter assumido isso como uma ação na minha vida. Tá? Pense nisso. Eu perguntei para você se você acessou o autor, a autora que você leu e se encantou, né? Que é o autor, a autora do livro mais importante da sua vida. Deixa eu perguntar agora para você. Você é acessível? Como é que as pessoas podem te encontrar? Por exemplo, eu me considero uma pessoa acessível. Eu coloco o meu... Se vocês olharem aqui nas anotações de cada um dos vídeos da live do Poder do Livro, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, meu Telegram. Então, quer dizer,
alguém que gostou de uma live ou ficou com uma dúvida e quiser falar comigo, é só ligar. É só mandar um áudio no WhatsApp ou no Telegram. É só mandar um e-mail para mim. Nos meus livros, nas orelhas, todos têm meu telefone e meu e-mail. Então, eu sou uma pessoa acessível. As pessoas têm acesso a mim através de vários canais. Você pode deixar um comentário aqui embaixo do vídeo para falar comigo, por exemplo, e eu vou responder. Pergunta para você agora. Se você quiser escrever, resolver escrever, você vai se tornar acessível? Você vai deixar os seus contatos para que as pessoas possam dialogar contigo? Eu recomendo que você seja acessível. Primeiro, porque você vai ampliar muito a tua rede de contatos, né? As pessoas fazendo contato com você, você tem o contato delas. Terceiro, ou segundo, você pode ter oportunidades de trabalho garantidas através desses contatos que você deixa, desses canais de comunicação. Por exemplo, se uma pessoa gostou do teu livro e quer te chamar para dar uma palestra sobre esse tema num lugar e não tem teu e-mail, teu telefone, como é que ela vai fazer? Se você deixa os contatos, a pessoa consegue te contratar. Você pode gerar renda com isso, só para dar um exemplo. Você pode ser convidado para ser o professor de uma escola, de uma universidade privada, onde os processos seletivos são mais simples, né? E você pode virar um professor universitário, por causa de uma publicação bem feita, né? Então, deixe os teus contatos nas tuas redes sociais, deixe teu telefone, teu e-mail, teu WhatsApp, teu Telegram, no teu Instagram, no teu YouTube, se você usa. Deixe sempre um canal de comunicação aberto até você. Tá? Se você tem medo de receber muitas ligações, muitos e-mails, acredite, é só no começo. Depois isso vai se filtrando naturalmente. Tá? E o que chega é sempre bom. Seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja no e-mail, seja através das redes sociais. Fique tranquilo, tá? Dica de amigo. Perguntei se você leu outros livros dos autores do livro mais importante da sua vida. Vou perguntar agora para você. Você tem mais para oferecer? Mais do que um livro só? Eu sempre brinco aqui com vocês, mas é uma brincadeira séria. Eu não sei quantos livros eu tenho mais. No 14, 15 eu perdi a conta. Deve estar na média de 30, 25, sei lá. Não é problema mais para mim. Eu não quero, não estou interessado em contar os meus livros. Sejam os autorais ou os organizados. Eu sei que eu tenho bastante. Me orgulho disso. Tenho um compromisso com essas publicações. Né? Então, se uma pessoa lê o meu livro, Primeiras Palavras de Paulo Freire, e gostou da reflexão, do estilo de escrita nesse livro e quer saber mais sobre Freire, ele pode ler, por exemplo, o meu último livro freiriano, o Diálogo Freiriano. Ele vai ter mais de mim aqui dentro, tem um texto meu, tem uma apresentação minha, tem outras pessoas trabalhando temas similares, o que é muito útil, não só a minha voz, mas mais vozes. E outros tantos livros que eu já escrevi, Pedagogia da Gratidão, Pedagogia da Liderança Popular, que são livros na pegada freiriana, o livro 365 Dias com Paulo Freire, o livro Dinâmicas Pedagógicas. Então ele pode se aproximar de mim através de outros livros no mesmo tema. A pergunta é para você. Você tem mais para oferecer? Pois ofereça. Pois publique o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5. Mantenha-se publicando. Publique o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3 em coletâneas. Mantenha-se publicando. Uma publicação sistemática demonstra também a tua erudição, a tua capacidade produtiva, de que você é uma pessoa dinâmica, que está sempre lendo mais, aprendendo mais. Então não pare de publicar. Publique de forma sistemática. Ofereça mais. Ofereça gratuitamente. Todos os meus livros estão disponíveis para download grátis. Todos, com exceção do último,
A gente sempre deixa um tempinho, né, até a gente oferecer as cópias impressas, mas brevemente estará também. Então, as pessoas podem me acessar hoje gratuitamente. Pense nisso como dinâmica para você também. Né? E eu perguntei se você comprou os livros do autor, ou o livro mais importante da sua vida. E agora eu pergunto para você. Você tem livros para vender? Isso. Você tem livros para vender? Eu tenho, por exemplo. Já que a gente está dialogando entre eu e você aqui, né? Esses livros aqui estão disponíveis para vender. As pessoas podem comprar eles, de mim, obviamente. Então, além do livro me empoderar enquanto autoridade, referência, enquanto uma pessoa que ajuda e transforma a vida dos outros, também o livro pode me dar uma receita recorrente, o que é muito bom, né? Hoje eu não vivo de vender livros, tá? Eu não sou um grande autor, não tenho um livro best-seller, né? Que venda 1000 livros por semana e assim por diante. Mas sou feliz com as minhas publicações. Elas me dão outras coisas. Me dão uma renda confortável em função dos trabalhos que eu realizo, através do reconhecimento que eu tenho pelas publicações, né? Contatos, chamados aqui e ali. Sempre estou trabalhando em função de ser hoje reconhecido como alguém que já escreve, que já escreveu e que permanece escrevendo, né? Esse ano de 2020 vão ser de 3 a 4 publicações ao longo do ano, se não mais. Se não mais, né? Então eu estou sempre em movimento. Eu não quero me colocar aqui como um exemplo para nada, eu só estou comentando aquilo que eu faço, tá? Porque essa live aqui não é para vender meus livros, não é para me vender, é para que você entenda o poder do livro. Eu só sou um testemunho, uma testemunha deste poder na minha própria vida. E por eu ter visto isso já na vida de várias pessoas com as quais eu me relaciono, tá? Então eu só estou dando um testemunho. Não tomem ao pé da letra tudo o que aconteceu comigo, que poderá acontecer com você. Muito vai acontecer se você seguir meus conselhos, vamos dizer que eu estou dando aqui, claro que sim. Tudo não, porque cada um está num lugar, cada um tem uma disposição, um orçamento, uma agenda, um acúmulo de conhecimento, mas sem dúvida nenhuma, um livro empodera e muito qualquer um de nós, tá bem? Agora, para arrematar e para fechar esse encontro de hoje, você entendeu que o poder do livro só é alcançado por quem tem livro publicado? Quando eu cito que eu gosto de ler Paulo Freire, é porque o Freire tem livros. Quando eu cito que eu gosto de ler JJ Benítez, é porque ele tem livros. Quando eu cito Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, é porque ele tem um livro publicado. Então, essas pessoas estão empoderadas pelo livro que elas têm. E não porque elas pensam em talvez um dia, quem sabe, se der tudo certo, eu publico um livro. E eu vou recapitular aqui, só para lembrar você, você pode publicar um artigo, uma coletânea, o teu TCC de graduação, o teu TCC de pós-graduação, o teu mestrado, o teu doutorado, o teu pós-doc. Você pode fazer um livro com os teus artigos reunidos. Você pode escrever um livro autoral seu, uma biografia de alguém que você conheça. Você pode escrever um livro sobre a tua cidade. Você pode escrever um livro de poesia. Você pode escrever um romance. Você pode escrever um romance policial, uma novela. Você pode escrever contos. Já dei 15 exemplos aqui. O que você não pode é não escrever e querer ter o poder do livro na tua vida. Tendo livros. Não é assim. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que você pode atrair o poder do livro para você se você publicar. Tá? E se você precisar, reveja ou a primeira parte dessa live e veja como que a gente extrai do livro mais importante da nossa vida os elementos chaves para um bom livro, para um livro ser importante para alguém. E na segunda parte da live, como que a sua publicação pode se tornar o livro mais importante da vida de alguém. Se você entregar uma boa história,
uma boa transformação, com sensações e sentimentos, gerando atitudes nas pessoas. Se você dialogar com essas pessoas, se tornar acessível, se você oferecer mais para essas pessoas, se você tiver livros para oferecer. É isso que você tem que fazer. Então, esses são os 7 pilares para um bom livro. História, transformação, sentimentos, atitudes, acesso a você ao autor, oferecer mais e oferecer os teus livros à venda. Espero que isso tenha ajudado a você a se motivar ainda mais a construir essa aqui, ó, a tua pilha de livros. Você está sentindo que você pode? Tem alguma dificuldade? Você quer saber mais? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o meu WhatsApp, o meu Telegram, o meu e-mail. Você pode dialogar comigo. Ou deixa já nos comentários, que o próprio YouTube já me avisa quando vocês deixam um comentário aqui embaixo. E aí eu já respondo brevemente, tá? É uma alegria poder sempre dialogar com vocês, estar com vocês, para que a gente possa entender o poder do livro na nossa vida, tá? Mas mais ainda o que eu quero aqui, que você se empodere publicando o seu livro, tá? A sua obra, com todas essas possibilidades que eu acabei de citar, de tipo, de estilo de livro que você pode publicar, tá bem? Se está gostando, deixa aqui um like na live, que isso já ajuda a gente disseminar mais. E compartilhe, se você quiser, essa live nas suas redes sociais também, para que mais gente se sinta como você, talvez, né? Inspirada a publicar também. Qualquer coisa é só chamar, tá bem? Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na live do Poder do Livro. Até mais. Tchau, tchau.